Bom dia, bom dia! Vamos começar mais um bom dia com o Marquinho e o Santo do Santo. É isso mesmo, é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos consola. É isso mesmo, vamos falar da palavra de hoje, a qual o Senhor nos mencionou um dia maravilhoso, um dia de bênção. É isso mesmo. Hoje vamos estar lendo a palavra no livro de livro de João 2, a qual a palavra de Deus ela é tremenda e poderosa. É isso mesmo. Meus irmãos e meus amados e meus amigos, com tanta e qual grande a sabedoria que vem sobre a palavra, assim vemos que a palavra nos traz grandes reflexões. É isso mesmo. Muitas das vezes, quando paramos para ler a Bíblia, paramos até para refletir a nossa vida, para saber se os nossos juízos estão em dia. Olha que interessante da palavra. Ontem eu estava lendo a palavra no livro de 2 Atos dos Apóstolos, que falava de Paulo. É isso mesmo. E a Bíblia relatou ali naquele momento. Logo após, ao passar do dia, eu estava meditando essa história, a qual relatou a história de Paulo. Assim, quando Paulo estava semelhantemente reunido, fazendo uma reunião entre os seus discípulos, semelhante eram os seus amigos cristãos. Ali a Bíblia relata que ele estava falando de algo da parte de Deus. Se ele era cristão, provavelmente ele estava falando algo da parte de Deus. Então, dentro deste conhecimento e algo que me trouxe, que me chamou a atenção, foi quando Paulo foi e estendeu a mão, porque havia um certo tempo que Paulo estava em um diálogo e ali uma certa pessoa estava ouvindo a palavra, mas estava com sono. A pessoa estava ouvindo, mas estava sonolenta. Muitas das vezes, quando falamos de Deus, tem pessoas que não dão ouvidos para o que a voz do Espírito Santo fale. E com a imensidão da interpretação da história, que me chegou até a entender a palavra, que quando nós estamos dispersos da palavra, não estamos dispersos a ouvir a palavra, aí é que caímos e pode que aconteça o quê? Algo trágico. É isso mesmo. Olha que imensidão do entendimento, da interpretação da palavra. A Bíblia relata que quando eles estavam conversando, havia um homem sentado na janela e que o homem caiu do terceiro andar. E quando ele cai do terceiro andar, assim outras pessoas disseram que ele já estava morto. Aquele que tinha caído estava morto. Mas ao entender a palavra, a Bíblia relata que Paulo foi até o lugar e viu e estendeu a sua mão, crendo que Jesus ressuscitou Lázaro. A palavra da imensidão do entendimento da palavra, Paulo desceu, foi a ver o que tinha acontecido. E semelhantemente, a Bíblia relata que quando Paulo estende a mão, o poder de Deus, olha só para você ver a imensidão, Paulo havia ali dentro de um propósito. Olha que mistério na palavra, a qual eu fui ter um baseamento da interpretação da história. Deus fez o mundo com quanto tempo? Com 7 dias. Exatamente 7 dias. Ele descansou no 7,
sétimo dia. Ele descansou no sétimo dia. Muitas das vezes, quando a gente entendemos que Deus descansou, é porque Ele trabalhou bastante. É isso mesmo, era necessário um descanso. Mas olha a interpretação da palavra, que a Bíblia fala que Paulo estava em uma viagem e naquele momento estava por 7 dias naquele lugar, semelhante a uma semana. Tem pessoas que não entendem a interpretação da palavra. Tem muitas pessoas que não querem entender o que é a palavra de Deus. Em 7 dias, Paulo estava ali e reunido com os cristãos, com aqueles, semelhantes aos seus discípulos. E quando muitas pessoas que estão em volta não dão ouvido à palavra, o que trouxe a entender que muitas pessoas que não dão ouvido caem. Olha a interpretação desta palavra. Muitos que não dão ouvido caem. A Bíblia fala que o apóstolo foi lá, estendeu a mão, e logo após muitos que diziam que ele estava morto, assim a Bíblia relata que quando estendeu a mão e disse a palavra, ele está vivo. Por que ao ver, disse que estava vivo? Havia um poder imenso naquele que falava da palavra. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que palavra misteriosa, meu irmão. Essa palavra foi interessante. Juntamente com o livro de Atos, isso mesmo, no livro de Atos 20, que foi mencionado no dia anterior, eu quero trazer uma palavra qual no livro de João, isso mesmo. E vou estar lendo para que nós possamos, interpretar uma mensagem a qual o Senhor me trouxe ontem à noite também. É isso mesmo, para que possamos completar uma história só, uma história de entendimento. Olha só qual a palavra no livro de João 2, dizendo: e os discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. No 18, responderam, pois, os judeus e os disseram-lhe: que sinal nos mostrarás para fazer isso? Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram-se, pois, os judeus: em 46 anos edificado este templo, e tu o levantará em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha que mistério na palavra. Vou ler mais uma vez para que entendeste a qual o mistério da palavra. Olha que mistério, oh glória. Responderam-te, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazer isso? Olha que mistério. Jesus respondeu-lhe e dizendo-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Em 3 dias o levantarei. Glória a Deus. Disseram-te, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas a palavra no 21 diz:
mas ele falava do templo do seu corpo. Olha que mistério na palavra. Deus me trouxe esta mensagem a qual possamos refletir para que entendamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos relatou que Paulo estava reunido com os discípulos. Aqui já é no contexto lá em João, não tem nada a ver com Atos. Não tem nada a ver uma história com a outra. Mas olha só para você ver, a qual juntamos a história, que vira uma história só. Quando Paulo estende a mão e diz uma palavra profética, uma palavra profética, ele não está morto, ele está vivo. A qual entendemos na palavra que quem disse não foi Paulo, assim foi o Espírito que estava em Paulo. Olha que mistério na palavra. Assim a Bíblia relata que quando ele estende a sua mão com poder e disse, ele não está morto, ele está vivo. A qual muitas pessoas não querem que você esteja vivo. E diz muitas das vezes que você não vai vencer. Dentro do mistério, Jesus disse a seguinte palavra. Olha, Jesus respondeu e disse-lhe, derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Aquele que estava disperso caiu. Aquele que estava disperso na reunião caiu. Mas a palavra fala que o Espírito levantou de volta. O Espírito quem dá a vida. O único quem pode dar a vida, meu irmão, é só Deus. É só Jesus. Senão ele não diria na palavra, eu sou a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando baseamos no entendimento nessa palavra, eu vi que o Senhor Deus disse que a casa, quando ela é edificada, Deus derruba, mas Ele constrói. Da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Entendemos que a palavra de Deus é perfeita e agradável. Meu irmão, essa palavra, a Bíblia quer dizer que isso é um mapa da interpretação. Se você interpretar e ver que a sua vida se baseia dentro da palavra, meu irmão, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Mas dentro da palavra. A Bíblia menciona que no livro de Atos, ali havia muitos reunidos em uma só palavra. Mas aqueles que não deram ouvido à palavra, caiu. Mas aqueles que são servos de Deus, olha que mistério, aqueles que são servos de Deus, têm o poder para dar a vida. Apóstolo Paulo fala que ele estendeu a mão e trouxe a vida. Olha que interpretação. A mesma passagem a qual Jesus deu a vida a Lázaro. Da mesma passagem a qual Jesus lhe disse, derrubai este templo, para que esse templo seja purificado. Olha que mistério. Irmãos, amigos e amados, a palavra de fé e abençoada hoje pega com o propósito que a qual o Senhor vai fazer na sua vida. Eu creio que o Senhor é Deus para fazer algo maravilhoso, não só hoje,
mas amanhã e sempre. Pegue essa palavra, em nome de Jesus, olha. Mas ele falava do templo do seu corpo. Se você, meu irmão, minha irmã, amigos, tem andado em pecado e aumentando a iniquidade sobre sua vida, faça um propósito, purifica-se, edifica o teu corpo para que seja templo do Espírito Santo, para que Deus possa habitar e fazer maravilhas, na mesma forma que fez maravilhas na vida de Paulo. Sim, Paulo se redimiu a servir a Cristo, mas é necessário que afastamos e levamos para bem longe as iniquidades, que os pecados não venham permanecer sobre nossa vida, para que andemos reto pela palavra e pela presença de Deus, para que sejamos forte e corajoso perante o Senhor, para que levamos a palavra a todos aqueles que necessitam, para que levamos a palavra para aqueles que precisam de uma palavra de conforto. Meus irmãos, eu não quero ver o meu irmão caído, eu não quero ver o meu irmão na sarjeta, eu quero ver o meu irmão salvo na palavra, porque a Bíblia fala: bem-vindo é aqueles que vêm ao reino de Deus, porque dele será toda justiça. Porque a Bíblia relata que não ficarás pedra sobre pedra. É isso mesmo, não ficarás pedra sobre pedra, porque a própria palavra é a imensidão de servir a Deus em espírito e em verdade. E deixa essa palavra de fé um dia abençoado para a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa, hoje e para todo sempre. Espero que esta palavra trouxe um pouco de uma interpretação abençoada na sua vida. Leva com uma direção, que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo hoje, amanhã e sempre. Se você ver um irmão caído, estenda a mão com uma palavra de fé. Estenda a mão, não deixe para que teu irmão não fique caído. A Bíblia disse: lute para que não caia. Isso mesmo, e permaneça na luz. Assim seja feita a vontade de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. A palavra de hoje é no livro de João 2. Isso, João 2. Do 17 em diante, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém?